A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor Mauro Malafaia Oficial. Eu venho aqui, antes de começar para mais um trecho da Bíblia, hoje vai ser um trecho curtinho, mas de grande sabedoria. Antes de começar, deixa seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe e comentem. O vídeo hoje não saiu meio-dia, devido a alguns problemas aqui pessoais, né? Eu tive muita luta hoje. Desde ontem a gente vem lutando, né? Infelizmente, mas uma pessoa querida, né? Deus recolheu. E semana passada foi minha avózinha. E ontem foi meu grande amigo, né? Grande amigo, companheiro, que me ajudou muito nos equipamentos, em configurar computador, celular. Ele mexia com essas coisas e sempre quando eu se via em apuro, eu, meu filho, corria para ele. E um rapaz novo, né, um cara novo, mas infelizmente aí vinha lutando aí contra uma doença, né, e uma enfermidade aí bem pesada e que acabou ceifando a vida dele. Deus recolheu assim, né? Já vinha sofrendo um bom tempo, mas Deus sabe de todas as coisas, que Deus possa confortar o coração dos familiares e o meu também, né? Até porque ele ia ser até padrinho do meu netinho, né? Do meu primeiro netinho, né? Mas Deus assim não permitiu e o recolheu. Que Deus tenha ele num bom lugar, o Jefferson, né? Que a gente chama ele de gordo, né? Pessoa muito querida na região, ajudava todo mundo, uma pessoa muito gente boa. Deus abençoe a vida dos familiares e possa consolar, né? E assim nós vamos lutando, né? Amanhã será o sepultamento, talvez eu não consiga também colocar o vídeo meio-dia, mas de tardezinha eu dou um jeito de colocar, tá bom? É fácil não, né, gente? E são lutas, viu? São lutas. São lutas travadas diariamente. Fora esse problema aí do falecimento desse nosso grande irmão e amigo, eu também travando umas lutas pessoais aqui, rapaz, que eu vou te falar. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. E eu vou dizer para vocês que a palavra hoje vai ser sobre isso. Que Deus é fiel. Deus é fiel. Para quem? Como? Então vamos lá. Nós estamos em Provérbios 14. No livro de Provérbios 14. No capítulo 14, no versículo 2. O que caminha na retidão teme ao Senhor, mas o pervertido em seus caminhos o menospreza. Só isso. É palavra de grande sabedoria, né? Provérbios é o livro da sabedoria divina. E por que eu estava falando de lutas? Porque as lutas, as batalhas vão começar diariamente para aquele que serve ao Senhor. Aquele que tem, né? Aquele que caminha na retidão. Quando as pessoas começam a caminhar na retidão, as pessoas que caminham, aliás, as pessoas que caminham na retidão, elas têm alguns... como é que eu posso achar a palavra agora? Fugiu da mente a palavra. Alguns indicativos. Você reconhece ela, assim, só de estar 10, 15, 20 minutos, você conheceu aquela pessoa, você percebe que ela, né, aparenta já ser uma pessoa, né? Apesar que muitos enganam, né? Satanás veio para matar, roubar e destruir, então ele vai botar o engano, tentar botar o engano nos crentes. Mas vamos dizer, depois de um certo convívio, você vai perceber quem são as pessoas que estão ali, que te rodeiam, e aí você consegue entender quem tem esse caminho de retidão. O que caminha na retidão? O que é retidão, gente? Para começar aqui na nossa leitura aqui, desse versículo. A retidão nada mais é do que nós já falamos ali, foi no
no amor de Deus. Nós, através da palavra, nós confrontamos nós mesmos. Então, ele não é mentiroso, ele não é desonesto, ele não é homicida, ele não é ladrão. Tá entendendo? Ele largou os seus vícios, mas se tem vício, ele não está no caminho da retidão. É um viciado. Por que a gente fala isso? Porque os que estão na retidão e vários outros coisas más, né? Fofoqueiro, tá vendo? Não pode esquecer dos fofoqueiros, né? Aqui desse vídeo aqui, a gente não pode esquecer dos fofoqueiros. Porque a língua é perversa. A língua traz desunião, a língua traz coisas perversas. Sabiam? Então entendam bem. Quando você encontrar uma pessoa que começa a falar mal demais de certas pessoas, quando começa a se resmungar demais, ou você viu, gente, atentem, tá? Por que eu falo isso? Porque a língua é inimiga do homem. Ela é. E a língua é falada aqui na Bíblia. É um bicho venenoso, é um órgão que nós temos venenoso. Tá? E através de uma fofoca, através de uma mentira, pode até ceifar a vida das pessoas por aí. Né? Uma história mal contada, cria pequenininha, quando chega lá é um turbilhão de coisas. E aí pode até acarretar em quê? Assassinato, como eu já vi acontecer isso, de pessoas inocentes. Prisão de pessoas inocentes. Tiradas de ministérios, de igreja, por calúnias, difamação. Então, gente, prestem atenção. Esse não é um caminho de retidão. Não é um caminho de retidão. Um caminho de retidão, um caminhar do cristão de retidão, é caminhar, como a gente costuma dizer, eu costumo dizer, o crente rema contra a maré, né? O mundo todo está correndo para o lado direito, o crente para o lado esquerdo. O mundo todo está correndo para o lado esquerdo, o crente corre para o lado direito. E assim vai. Por quê? Porque o crente, aquele cristão de caminhos de retidão, ele tem discernimento espiritual. É verdade. Ele consegue discernir as coisas. Aí muitos falam, você está indo por aí, mas é por aqui. Ele fala, não, por aqui, porque Deus mandou eu ir por aqui. Então, quando Deus ordenar para você, mesmo que o mundo todo esteja correndo para a direita, e Deus falar, não, o caminho não é esse, o caminho é à esquerda, ouçam a voz do Espírito Santo te alertando. Que aí o mundo todo vai lá e vai se dar mal. E você, cristão, vai se dar bem. Então, esse caminho de retidão que a gente fala é um caminho sem maldade, sem inveja. Isso, não podemos esquecer a inveja. Sem falso testemunho, sem acusação, né? Sem idolatria. Tudo que a Bíblia, tudo que a palavra do Senhor vem nos advertindo, né, para que não entremos nesse caminho, quando você sai de todas essas coisas, vícios, todos esses tipos de vícios, né, do mundo da marginalidade, das drogas, da prostituição, do orgulho, da soberba, né, do altivez, da pessoa altiva. Quando o crente realmente tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, ele já começa a se desviar. A Bíblia ainda vai dizer assim, fuja da aparência do mal. Por quê? Para não cair em tentação. Então o crente tem que começar, cair fora. O mal está aqui, vou por ali. Né? E no Salmo 1 vai dizer isso, né? Não senta na roda dos escarnecedores, não anda com os ímpios, não anda perdendo seu tempo lá. Então vai dizer muito bem essas coisas. Depois vocês dão uma lida lá no Salmo 1, tá? No livro de Salmos, no 1, para vocês verem, tá? O que fala lá, bem direitinho. E aí, o que a gente vamos colocar aqui? Nós estamos aqui, o que caminha na retidão. Aí eu vou dizer para vocês, por que ele caminha na retidão? Como assim, irmão? Por quê? Porque ele é crente. Não é só porque ele levantou a mão dele, aceitou Jesus, mas tem muitos que fizeram isso, desceram as águas e não vivem. Não vivem esse verdadeiro o quê? Que a palavra disse aqui,
teme ao Senhor. Olha lá, o que caminha na retidão teme ao Senhor. E não é o temor de um Deus maldoso, como muitos tentam pregar por aí. Não. O temor é que nós, sabe que nós temos temor? É sabendo que um dia haverá um juízo. E todos nós seremos julgados, segundo as suas obras, segundo o seu caminhar aqui na terra. Então esse temor nos vem quando uma coisa ruim, a gente está para praticar uma coisa ruim. Uma coisa fora do que é o caminho cristão. Fora do que é as diretrizes, do que a Bíblia, a vida cristã e o Evangelho do Senhor nos ensina. Automaticamente vem aquele temor. Não, peraí. Não está certo esse negócio, não. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, peraí. Eu não vou fazer essas coisas, não. Esse é o temor de Deus. Porque nós temos esse temor do quê? Do juízo. Quando for aberto o livro da vida, e todo mundo será julgado segundo as suas obras, segundo o seu caminhar sobre a terra, segundo o que teve feito aqui. Então esse temor que nós temos de Deus. Muitos falam, temem um Deus maldoso, né? Os ateus costumam falar, né? Por aí, Deus é maldoso. Não, Deus não é maldoso. Tudo há um propósito. Mesmo as coisas que a Bíblia parece ser até pesada, e as pessoas acham que é pesada, mas tudo tem um propósito. Debaixo do céu, na terra. Tudo tem um propósito. Aqui na terra e no céu. Tudo tem um propósito. Tá? E eu vou falar para vocês, porque aqueles que têm um caminho de retidão, eles temem ao Senhor por causa disso. Simplesmente porque esse amor, esse temor, vem o quê? Com responsabilidade. E é o que muitos estão deixando de fazer hoje, pregar esse evangelho. Esse evangelho de responsabilidade. Para que as pessoas entendam realmente que o temor não é porque Deus é maldoso, que Deus é Deus destruidor. Não, Deus é Deus, Deus é amor, sim. Mas é fogo consumidor. Por quê que fala isso? Porque no dia do grande juízo será julgado. Todos nós seremos julgados. Então nós colocamos aí a partir do que nós conhecemos isso, entendemos esse temor de Deus, nós passamos a caminhar no estreito. Porque a porta do mundo é larga, mas a do céu é estreita. E o céu é ganhado à força, segundo diz a palavra do Senhor. Se o céu é ganhado à força e a porta larga, todo mundo pode entrar, passar. Mas uma porta estreita não. É um de cada vezinho ali, apertadinho, tá? Então esse temor nos traz isso, né? Nos traz a observância das coisas que nós podemos e que não podemos fazer. Nos traz a advertência do que nós estamos prestes a fazer. Opa, peraí, quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, tá? Esse juízo e da justiça de Deus, tá? E não nos freia, nos faz um freio de mão, nos puxa automaticamente para que nós não caímos nas astutas ciladas do inimigo. Entenderam esse temor onde é que vem? Esse é o temor, tá bom? Mas, continuamos aqui, mas o pervertido em teus caminhos o menospreza. É isso aí, tá preocupado não, né? Quem é o pervertido? Tá? As coisas do Senhor sempre não vai, a palavra do Senhor sempre não vai nos advertir, né? E tem aqueles que não querem saber de nada do Senhor. São os pervertidos aqui, né? É aqueles que estão blasfemando das coisas do Senhor, aqueles que não reconhecem Jesus, aqueles que não acreditam nem em Deus, o ateu, ou aquele que já foi cristão um dia e se apostatou da fé. Todos esses aí são os pervertidos. Por quê? Uma vida pervertida é uma vida largada, né? É como se diz lá a música, aquela música do cara lá, né? Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu, não é assim? Pois é, é esse aí. Há pouco preocupado com as coisas do céu, né?
Tá que nem aquele povo na época de Noé, antes do dilúvio. Bebiam, bagunçavam, davam-se em casamento, estavam um pouco preocupados. Noé lá, 100 anos, construindo a arca, e advertindo o povo. Quando chegou na hora do dilúvio, morreu todo mundo. Então, ficou a família de Noé e os bichinhos que Deus mandou separar, os animais. Por quê? Porque não temeram ao Senhor. Amém? Então essa é a palavra de hoje. As lutas virão, o caminho é estreito, o céu é ganhado à força, mas tema ao Senhor antes de tomar qualquer atitude na sua vida. E que o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja na sua vida, do teu ladinho, no seu ouvido, dizendo, aí não, vai aí não. Tá bom? Para isso, temam ao Senhor. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo.